Bem, o tema que foi escolhido pelo CIFAM para que nós pudéssemos falar é sobre inovações tecnológicas na Cefaz e o papel do servidor. Você pode passar para o próximo. Isso. Bem, uma das vantagens da gente ser mais velho, né, que nós acumulamos, uma das poucas vantagens, eu acho, nós acumulamos alguma experiência. E eu já estou há algum tempo aqui na Secretaria da Fazenda e observei ao longo do tempo que muitas evoluções, felizmente, aconteceram ao longo desse período, desses 25 anos que eu estou na casa. Ingressei lá em 89, em agosto de 89, e daquela época para cá eu observei assim, uma grande evolução, grandes avanços no nosso trabalho, nos sistemas e até, digamos assim, na qualificação das pessoas envolvidas nesse trabalho. Antigamente, o trabalho da Secretaria era extremamente desgastante por inúmeros motivos. Nós tínhamos carência de recursos materiais, inexistência de modernas ferramentas eletrônicas. Próximo. E com isso, o resultado eram pouco recurso tecnológico, um processo burocrático e baixo investimento em capacitação e, consequentemente, baixa produtividade dos nossos trabalhos. Isso se dava em todas as áreas, não apenas na área da receita, mas também na área do gasto, na área do tesouro. Mas, com o tempo, isso foi sofrendo substancial mudança. Eu me recordo que, quando eu ingressei na Secretaria da Fazenda, em 89, eu fui trabalhar num setor que tratava do desembaraço, que era a antiga gerência de desembaraço de documentos fiscais. A Secretaria de Fazenda se organizou ao longo do tempo no sentido de controlar bem as entradas, até por conta da Zona Franca de Manaus, que nós somos obrigados a atestar o ingresso de todas as mercadorias que vêm para o Amazonas, para Manaus, e lá naquela ocasião, todos os contribuintes que traziam as mercadorias para Manaus eram obrigados a apresentar as suas notas fiscais para desembaraço. A nota fiscal com conhecimento de transporte. E o papel da equipe que lá atuava era pegar aquela nota, calcular, definir a base de cálculo e calcular o ICMS antecipado, ou seja, aquela diferença de alíquota entre a operação interestadual e a operação interna, o ICMS da operação interna. Se calculava naquela máquina de calcular, grampeava-se aquele papel na nota e, posteriormente, essa nota fiscal era enviada para a Prodan, que é a nossa empresa de processamento de dados, para que ela gerasse aquela notificação ao final do mês de todas as notas, com ICMS de todas as notas que tinham sido ingressado no Estado naquele período. Isso era um processo extremamente burocrático, manual, atrasado, mas para a realidade da época era o que nós dispunhamos, né? E então, assim que funcionava. Sujeito a muita sonegação, porque nem todos os contribuintes apresentavam as notas para desembaraço. Às vezes, com a conivência do transportador, ele conseguia retirar essa mercadoria da transportadora sem passar pela Secretaria de Fazenda. E, às vezes, até fraudavam aquele desembaraço, porque todas as vezes que a nota fiscal chegava na Secretaria, ela era perfurada. Tinha um equipamento que fazia uma perfuração com o nome Cefaz e a data do desembaraço. E muitas vezes, isso eu acabei constatando quando eu passei a fiscalizar
dos contribuintes. Eu saí desse trabalho interno e passei para uma ação externa. Chegando num transportador, uma ocasião, eu examinando os conhecimentos de transporte, constatei que a perfuração de alguns conhecimentos não eram semelhantes aos demais. Isso porque, ao invés de perfurar no órgão, eles usavam um alfinete e faziam uma perfuração semelhante à que nós fazíamos, só que ficava aquelas rebarbas atrás, aí você percebia claramente que aquilo era uma coisa fraudada. E então nós identificamos essas situações e fomos aprimorando a forma de trabalhar, para que nós não ficássemos assim tão sujeitos a esse tipo de sonegação grosseira como aquelas que aconteciam. Me lembro que naquela época tínhamos como colega de setor o Jonatas, que trabalhava também lá na gerência de desembaraço. Mas o fato é que ao longo desses anos nós fomos evoluindo, e eu diria que a principal evolução ela nasceu com o programa, que é o PNAF, que é o Programa Nacional de Modernização Fazendária, que se iniciou com o apoio do BID, que abrangeu os 26 estados da federação e também o Ministério da Fazenda, quando o BID destinou uma linha especial de crédito para que os estados pudessem aplicar na modernização fazendária, porque sempre a fazenda tem dificuldade de disputar orçamento com as demais áreas, principalmente as áreas sociais. Então nunca sobra recurso para investir na modernização fazendária. Mas volta ainda aquele slide anterior. Mas o fato é que com este aporte que o BID fez para os estados, e o Amazonas foi um dos contemplados, nós pudemos primeiro digamos assim, aprender com aquela metodologia de trabalho do BID, a forma certa de nos planejar, de nos organizar. Tivemos que fazer um planejamento estratégico para a secretaria. Aproveitamos aquela metodologia para redesenhar todos os nossos processos internos e também adquirimos equipamentos, software, e eu acho que um dos grandes legados daquele projeto foi o AF, que é o Sistema de Administração Financeira do Estado, que na época nosso sistema financeiro era muito, digamos assim, defasado, era rudimentar, e depois da construção, do desenvolvimento desse software, com a participação dos nossos técnicos e da empresa que foi contratada, nós realmente tivemos um ganho fundamental. Recentemente eu estive num evento do BID lá na ESAF, e até hoje as secretarias de fazenda ainda reclamam da ausência de sistemas para a área financeira. Eles dizem que os programas de modernização patrocinados com esses recursos do banco, eles foram muito utilizados e canalizados para a área da receita, mas a área do gasto e do financeiro ficou muito a desejar, porque não se utilizou esses recursos para os sistemas financeiros e nem para estruturar uma carreira de técnicos na área financeira que possa, digamos assim, dar suporte ao trabalho que é necessário na área do Tesouro. Então eu acho que o Estado do Amazonas é um ponto fora da curva, porque nós temos realmente um sistema robusto, um sistema que atende plenamente às necessidades hoje ainda do Estado. Recentemente eu estava conversando com os nossos colegas da área da contabilidade, e eles me relatavam que, como nós temos agora que nos adequar às novas normas da contabilidade pública, muita gente procurou o Estado para oferecer sistemas já atualizados pelas novas normas da contabilidade pública. Mas quando
nós analisávamos as funcionalidades desses sistemas, nós observávamos que eles eram muito aquém do nosso AF. E com isso, nós optamos por desenvolver, fazer uma adequação dele, incorporando as novas normas, nós mesmos, ao sistema nosso existente. Era muito comum pessoas que vinham vender esses sistemas, quando tomavam conhecimento das funcionalidades que o nosso sistema tinha, quererem copiar para poder fazerem melhorias nos sistemas deles. Então, eu acho que esse foi um grande legado do primeiro programa, do primeiro projeto de modernização que começou em 97 do BID. Como disse, além de aquisição de equipamento do sistema do AF, nós adquirimos muitos equipamentos que na época era considerado o estado da arte. Nesse contexto do projeto de modernização, do primeiro projeto de modernização, nós na Cefaz, sindicatos e administração, desenhamos o nosso modelo de política salarial que até hoje prevalece e que se revelou um modelo exitoso, que é um modelo que de forma indireta atrela os nossos ganhos ao desempenho da Secretaria em termos de arrecadação. Não de forma direta, mas de forma indireta. E, na época, além da nossa carreira, outras carreiras também aderiram a esse modelo. Só que no primeiro mês em que houve uma queda na arrecadação, as outras categorias pediram para sair do modelo. E nós, como acreditávamos no nosso trabalho e na nossa capacidade de gerar receita, apostamos no modelo e continuamos com ele. Hoje, ele é um modelo extremamente positivo, já se revelou ao longo do tempo um modelo extremamente positivo e vencedor. Bem, na área da receita, que é a minha experiência, que eu vou me ater mais a ela, vou dar mais ênfase a ela, porque foi onde eu militei desde que iniciei na Secretaria, nós redesenhamos os processos, nós estruturamos a nossa arrecadação em várias etapas, passamos a aderir convênios nacionais de substituição tributária para aqueles segmentos que são, digamos assim, oligopolizados, onde você tem poucos fornecedores e muitos compradores. Aderimos convênio como o de veículos, em que a substituição tributária acontece em outro estado, adquirimos de pneus, lâmpadas e vários outros, e aí passamos a ter uma garantia de que essa arrecadação já ficava retida lá no outro estado e depois era repassada para a gente. Claro que passamos também a fiscalizar esses substitutos tributários. Passamos a nos organizar melhor na entrada, no controle de entrada de mercadoria, não apenas na fiscalização, mas também organizamos um sistema de antecipação que, além de fazer a cobrança de diferenciais de alíquotas, também criamos alguns sistemas para alguns produtos que também tinham essa característica de poucos fornecedores e muitos compradores, com a cobrança com encerramento de fase toda na entrada, quando nós não tínhamos a confiança de que no outro estado nós íamos receber essa mercadoria. Nós passamos a criar uma antecipação com substituição tributária, passamos a trabalhar muito mais a questão de estimativa fixa para comércio, passamos a acompanhar, monitorar mais as diferenças de estimativas fixas, que as empresas, além de pagar uma estimativa, às vezes geram uma diferença. E também na área industrial, que aqui, como vocês sabem, nós temos um polo industrial incentivado, não apenas federal, mas também estadual. Nós fizemos uma readequação na política industrial de incentivos. Nós tínhamos duas leis à época,
que tratavam de incentivos fiscais. Nós unificamos essas leis em uma só, criamos as contrapartidas dos incentivos, que foram as contribuições para as micro e pequenas empresas, para a infraestrutura, turismo e para a Universidade do Estado do Amazonas, como contrapartidas aos incentivos que nós concedíamos. E isso deu, digamos assim, autonomia financeira para a universidade, criou um fluxo contínuo de arrecadação para financiar as micro e pequenas empresas, e criou também um fundo para o Estado, não compartilhados com municípios, que permitiu ao Estado fazer infraestrutura, porque, como os senhores sabem, como a nossa receita ordinária ela é toda compartilhada com municípios, muito pouco sobra para investimento. Então, essa contribuição chamada de FTI, é o Fundo de Turismo e Infraestrutura, permitiu ao Estado fazer investimento, principalmente nos municípios do interior, por conta dessas adequações que nós fizemos. E em 2007, por meio de uma articulação do Ministério da Fazenda e dos governos estaduais, foi criado o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. É um sistema que contempla uma série de documentos eletrônicos, em que você precisa de um certificado digital, que tem, digamos assim, que dá segurança nas operações. E esse sistema público de escrituração digital tinha os seguintes objetivos: promover a integração dos fiscos mediante a padronização e compartilhamento das informações fiscais, racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes e tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários. Então, ele surgiu no âmbito dos projetos de modernização, e ele começou com a nota fiscal eletrônica, em que o Estado do Amazonas foi um dos líderes deste projeto, com o pessoal da nossa equipe. Depois criou-se o conhecimento de transporte eletrônico, escrituração fiscal digital, a nota fiscal do consumidor, que está em fase de implantação, e no âmbito interno, não vinculado ao sistema público de escrituração digital, nós criamos o processo fiscal eletrônico, e que agora nós devemos expandir para as outras áreas da Secretaria de Fazenda, para os processos administrativos como um todo. Também criamos o domicílio tributário eletrônico, em que nós, no portal da Cefaz, nós reunimos todas as informações do contribuinte, onde eles poderão, do seu domicílio, realizar todas as operações necessárias, sem nenhuma necessidade de virem à Secretaria de Fazenda, digamos assim, ocupar o tempo do servidor. Não há nenhuma necessidade. Hoje, o contribuinte, assim como o fornecedor, eles não têm nenhuma necessidade de vir à Cefaz, a não ser que queiram, porque por meio do nosso portal eles poderão realizar todas as suas operações, a não ser que aconteça uma apreensão de mercadoria, uma coisa assim muito pontual. E no âmbito da Secretaria Executiva de Assuntos Administrativos, eu já expliquei que nós estamos em fase de implantação do processo eletrônico administrativo. Nós temos na Cefaz Amazonas um sistema de gestão de compras governamentais. Em outros estados que têm esse tipo de experiência, isso se dá na Secretaria de Administração e Gestão, ou Secretaria de Planejamento. Mas no Amazonas, essa incumbência foi dada para a Cefaz, por conta dos quadros, da retaguarda técnica que nós temos e de sistemas. Então nós temos todo o sistema de compras governamentais, especialmente as atas de registro de preço e também o sistema de gestão de contratos,
sistema de gestão de contas públicas, isso está no âmbito da Secretaria, está à disposição da Secretaria de Fazenda, e nós temos feito um trabalho importante que, ao longo do tempo, demonstrou que produzimos importantes resultados, como a redução do custeio, especialmente dos consumíveis do Estado. Os produtos consumíveis do Estado, eles têm tido uma redução substancial do seu custo, graças a esse trabalho de gestão de compras governamentais. Como eu mencionei, o sistema no âmbito da Secretaria Executiva do Tesouro, o nosso AF, ele continua sendo um importante sistema, e agora fizemos as adequações às normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Oi? Oi? No âmbito do orçamento, que era uma área que não fazia parte da nossa estrutura, ele era da Secretaria de Planejamento, e ele veio por uma decisão do governo, nós ainda precisamos de maiores investimentos. Nessa área nós ainda trabalhamos de forma meio precária, mas já estamos trabalhando no sentido, principalmente agora nós estamos em fase de contratação de uma nova operação de crédito junto ao Banco Interamericano, que é o Profisco, o sistema Profisco, que em outros estados esse projeto já está bastante avançado, mas no Amazonas nós fomos os últimos a aderir esse sistema, ou essa operação de crédito, que também tem o mesmo escopo, o mesmo objetivo do PNAF, do antigo PNAF. E agora, com os recursos dessa operação de crédito, nós vamos investir em sistemas para o orçamento, para que ele possa estar nivelado com as outras áreas da Secretaria de Fazenda. Vamos em frente. Nós, ao mesmo tempo, olhando agora a questão pelo lado do servidor, ao mesmo tempo em que nós fomos avançando no âmbito tecnológico, nós também fomos dando maior atenção para o servidor. Além de desenharmos um modelo de política salarial sustentável, como é o nosso, nós passamos a dar, porque era um dos objetivos do projeto de modernização da Cefaz, oferecer maior oferta de treinamento, capacitação, treinamentos alinhados às necessidades da Secretaria. Fizemos concurso público em 2005 e pretendemos reeditar agora em 2015. Pretendemos nos organizar agora no final dessa gestão para deixar tudo preparado para que em 2015 nós possamos realizar o concurso, uma vez que do último concurso que realizamos, muitos colegas já saíram, muitos já se aposentaram, muitos saíram porque prestaram concursos em outros estados e acabaram nos deixando, e, portanto, nós precisamos preencher essas lacunas. Hoje, a administração fazendária trabalha com mais rapidez e segurança e, principalmente, confiabilidade, por conta de todas as tecnologias empregadas. Contribuintes e fornecedores economizam tempo, efetuando praticamente todos os seus processos operacionais por meio de modernos sistemas eletrônicos disponibilizados pela Cefaz na internet. Estamos adentrando em uma nova fase de modernização, visando tornar o parque tecnológico da Fazenda Estadual mais eficiente. Fizemos recentemente importantes investimentos em hardware para dar sustentação às novas demandas, como a nota fiscal do consumidor eletrônico, que vai pesar muito na nossa base de dados, uma vez que vai envolver centenas de contribuintes varejistas
E o objetivo é mitigar os riscos da lentidão do processamento de dados e garantir o pleno funcionamento do serviço. Próximo. E o papel do nosso servidor? Eu entendo que o papel do nosso servidor é contribuir com o seu trabalho para que a Cefaz alcance a sua missão estratégica, que foi definida lá atrás como sendo de prover e controlar os recursos financeiros para o atendimento da função social do Estado. E também eu acho que uma das missões, um dos papéis dos servidores é o engajamento com as diretrizes estratégicas da nossa organização, que são excelência na gestão da receita e despesa, excelência na gestão de pessoas e excelência na gestão de TI. O cenário atual foi a reformulação dos processos, portanto, consequência de tudo que foi mencionado, capacitação profissional, preservação do meio ambiente, uma vez que nós eliminamos muito papel no nosso processo, tecnologia e, consequentemente, alta produtividade. Portanto, menos servidores fazendo mais coisas em menos tempo. Pode-se dizer que a Cefaz é uma das mais eficientes, a Secretaria de Fazenda do Amazonas é uma das mais eficientes do país e uma das mais modernas na relação com o contribuinte e fornecedor. O objetivo é continuar investindo nesse caminho que zela pelo controle das despesas, justiça fiscal e por uma receita efetiva cada vez mais próxima da potencial. É a arrecadação dos tributos e da responsabilidade da arrecadação do tributo e da responsabilidade na qualidade do gasto que é possível promover os investimentos do Estado em todas as áreas sociais. É isso aí. Muito obrigado.